Então sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal em 2025. Voltamos com tudo aqui no YouTube. Eu sou Diego Ângelos, educador financeiro, há mais de 7 anos já trabalhando com educação financeira, com famílias, com jovens, com crianças, com todo o público, onde a gente quer realmente mudar e transformar a realidade, não só das crianças e dos jovens, mas de toda a nossa sociedade. Eu acredito muito no meu propósito é esse, de mudar a realidade do nosso país através de conhecimentos financeiros. Então eu estou aqui embaixo com uma colinha e eu quero te perguntar, você sabia que mais ou menos 80% das famílias estão endividadas? Pois é, essa questão das dívidas é realmente um grande problema na nossa sociedade. Provavelmente a sua família deve estar vivendo com isso. As dívidas elas podem ser tanto a parte do crédito, ali onde você acaba pegando financiamento, tanto para comprar um carro, para comprar um imóvel, para utilizar aí do cartão de crédito, né? Mas também temos um outro grande problema, que é onde 20% dessas pessoas estão o quê? Inadimplentes. Pois é, a inadimplência sim é o maior problema de todos eles, porque daí acaba que a pessoa não consegue pagar e quitar as suas dívidas. E aí entra na bola de neve, aquela questão de você não conseguir dormir à noite porque tem que fazer um pagamento de alguma dívida sem saber aí da onde tirar esse dinheiro. Então esse vídeo vai ser o caminho para você conseguir melhorar essa situação, melhorar esse relacionamento com o dinheiro e sair um pouco dessas dívidas. E o mais importante, o meu objetivo é conseguir vocês investirem todos os meses. Este é o meu propósito, essa é a minha missão. Quero que você comece a acompanhar esses nossos vídeos a partir de hoje. Se você ainda não me segue no Instagram, então bora lá, entra no Instagram, diegoangelos.bril, e aqui no YouTube acione o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos por aqui. Então vamos lá para o conteúdo, eu quero saber de vocês. Então coloque aqui nos comentários qual que é o real motivo que você acredita que as famílias estão se endividando. Então não é apenas aquela questão do gastar mais do que ganha. Não é só isso não. Porque se fosse somente isso, era fácil, né? Gasta menos do que ganha e estaria resolvido. Não teria tantos educadores financeiros, tantos planejadores financeiros falando sobre isso, e os números não seriam tão ruins assim. Tá? Então a gente precisa entender a origem disso, o porquê realmente está acontecendo com as famílias. E o principal motivo é a questão de não saber como lidar com o dinheiro, como lidar com as suas emoções. Né? A gente, se fosse perguntar onde é que o dinheiro realmente vai, na razão ou na emoção? Normalmente eu diria, a maioria das vezes é na emoção. Então você está feliz, quer ir lá e vai fazer o quê? Vai gastar um dinheiro porque está feliz, quer comemorar algo. E se você está triste também vai querer acabar compensando esta relação, né? E vai acabar gastando mais do que poderia por estar triste. Então essa normalmente é a maior razão do endividamento, que é a parte emocional e comportamental. O outro grande motivo é a questão do crédito fácil. Hoje a gente tem muitas formas de crédito fácil na nossa sociedade. Então você pega recurso no banco A, no banco B, no banco C, além de que muitas vezes você acaba pegando dinheiro emprestado com algum parente, e isso acaba tornando um ciclo vicioso aí de você acabar gastando mais do que ganha. Uma vez eu vi um documento que é a POF, que é a Pesquisa Orçamentária Financeira. Nesse documento, eles pegam e verificam tudo que você, as famílias, gastam durante o mês. E um número me chamou muito a atenção, porque ele tinha ali proporcionalmente e através de percentuais quantas famílias gastavam. E lá na última linha, depois de ver alimentação, moradia, transporte, educação, lá na última linha eu via que o total estava dando mais de 100%. E eu fiquei curioso com aquilo. Mas como que a pessoa, como que está mais de 100% nas despesas? E aí que me deu um insight que realmente é justamente sobre a questão
da dívida, é realmente sobre gastar mais do que ganha. Então, as famílias até R$ 9.500, peguem esse número, até R$ 9.500, elas gastam mais do que ganham. Pois é, provavelmente você esteja nessa estatística. Né? E como mudar o jogo? Como virar o jogo? Então a gente precisa de alguma forma mudar esta realidade da sua família, porque você precisa pensar no curto, no médio e no longo prazo. E aí eu vou te trazer algumas dicas fundamentais para você sair desse círculo vicioso. A primeira dica fundamental é a comunicação e harmonia em família. É fundamental ter diálogo, conversar. Outro número importante, a parte das finanças, o conversar ou não conversar, relações financeiras é o segundo maior caso de divórcio entre os casais. Porque não se tem diálogo, as pessoas não conversam sobre isso. É um tabu falar de dinheiro. E a gente precisa quebrar esse tabu. Precisamos falar em casal, precisamos falar com os nossos filhos. É fundamental ter esse diálogo. E a gente precisa ter o quê? O mesmo objetivo. A gente precisa realmente estarmos em harmonia. A gente precisa ter uma comunicação simples. Então, por que não pegar um dia da semana e conversar sobre o dinheiro e transformar esse momento em algo prazeroso? Não pode ser em tom de cobrança, precisa ser algo prazeroso. A gente precisa efetivamente ter um diálogo saudável ali. Pega um momento, peguem uma pizza para vocês comemorarem, comentarem sobre a parte financeira, pegar um refrigerante para tomar em família e conversar, identificar aonde que está indo o seu dinheiro, organizar uma viagem também é um grande exemplo para você conseguir conectar a sua família em um objetivo maior. Né? Você conseguir tirar seu filho, a sua filha do banho, onde ele está lá mais de 30 minutos no banho, onde a conta da luz e da água vai aumentar. Você pode dizer assim, meu filho, minha filha, se você conseguir sair antes do banho, vai adiantar e nós vamos muitas vezes conseguir viajar antes, o nosso objetivo, o nosso sonho. Então é fundamental ter esse diálogo, lembrando de uma forma saudável, não sendo em tom de cobrança. Isso é fundamental. A segunda questão é ter uma organização financeira, né? A gente precisa ter algum local organizado as nossas finanças. Pode ser num papel, pode ser num aplicativo, numa planilha, onde você se sentir mais à vontade para registrar as despesas. Né? Atualmente tem até alguns aplicativos que você pode registrar dentro do próprio WhatsApp, onde você vai lá e coloca ali as informações e você consegue de alguma forma também registrar isso. Isso tem que ser todos da família. Tá? E a gente precisa entender que o registro ele não é somente para colocar, anotar e esquecer em algum lugar. Não, é para você futuramente, posteriormente, verificar aonde está o seu dinheiro. Né? Você precisa também identificar por que eu fiz esse gasto nesse dia, qual foi o motivo, qual foi o gatilho maior que fez eu gastar. Né? Então também é importante ter essa organização financeira. Lembrando, onde todos da família devem estar aí unidos e em prol do mesmo objetivo. Falando em objetivos, a gente precisa ter o quê? Então, metas financeiras. E metas financeiras bem claras. A gente precisa ter metas financeiras bem claras, onde você vai ter de curto, de médio e de longo prazo. Pode ser uma viagem no final de semana, pode ser a troca de um carro, pode ser trocar de imóvel no futuro. Né? E dois objetivos principais que eu sempre digo que a família precisa ter e a pessoa independente, né, precisa ter, que é a reserva financeira, uma reserva de emergência e também pensar lá na frente na sua aposentadoria ou na sua liberdade financeira. Se a gente for depender somente do governo através do INSS, a gente pode muitas vezes ficar prejudicados lá no futuro, mas isso vamos falar em outro vídeo específico. Mas mais importante é ter metas financeiras bem claras. Então isso você precisa ter bem alinhado com todos da família tem que entender. Quem sabe fazer um mural dos sonhos, colocar em algum local fotos, imagens,
dos teus objetivos financeiros, os objetivos da sua família, pode ser uma boa saída também. Mas aí você pode vir e me perguntar, mas Diego, por que é tão importante todas essas questões? Bom, uma coisa eu já falei, que é a questão do endividamento, que é realmente muito preocupante nas famílias brasileiras. Outro dado importante é a questão do divórcio, que estão acontecendo na maioria das famílias pela relação financeira. A parte da saúde mental, a saúde essa relação do estresse financeiro. Certeza que você já deve ter ficado alguma noite sem dormir por questões financeiras. Tinha alguma conta para pagar, teve algum problema, seu carro estragou e você não tinha de onde tirar esse dinheiro. Então a parte também da sua saúde é fundamental. E o bem-estar, a qualidade de vida. Você vê nas redes sociais, você vê o seu vizinho, você vê os seus amigos fazendo viagens bacanas, conseguindo conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Não é mágica, gente, não é mágica. Através dessas 3 dicas que eu dei para você, você pode estar cada vez mais próximo destes seus objetivos, das suas metas e deixar a dívida para lá, deixar o endividamento longe de você. E o mais importante, que é o meu maior objetivo com você, é fazer você e a sua família investirem todos os meses para atingirem os seus objetivos, para você ter qualidade de vida, bem-estar, você ter uma família harmoniosa, onde consigam efetivamente realizar os seus sonhos. Bom, se você ficou até agora nesse vídeo, é porque você de alguma forma se identificou com algumas destas frases que eu trouxe para vocês, algum desses contextos. E eu gostaria de perguntar mais uma coisa para você. Você já se imaginou como seria a sua vida diferente? Onde realmente você recebesse seu salário e soubesse aonde cada valor vai ir no seu mês? Você saber que você vai poder fazer uma viagem com a sua família no final de ano. Você conseguir efetivamente ter essas contas organizadas e ter uma tranquilidade para pagar essas suas contas. Saber que não vai faltar dinheiro para pagar a conta da luz, não vai faltar dinheiro para pagar o seu cartão de crédito. Esse é um dos grandes objetivos que eu trago aqui. Mas eu sei que não é fácil. A gente compreende que muitas vezes a gente tem muitas influências, a gente tem uma questão cultural no Brasil onde realmente não acaba se dando prioridade para as questões financeiras. Mas a gente precisa colocar essa parte financeira como prioridade de se organizar financeiramente, para a gente poder ter uma tranquilidade. E essa questão do tempo, ela é fundamental. A gente acaba trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, muitas vezes, para conseguir um valor, para conseguir um recurso importante para pagar essas nossas necessidades, para pagar os nossos desejos, para a gente conseguir pagar efetivamente os nossos objetivos. Mas a gente não consegue muitas vezes ficar 10, 15, 20 minutos por dia ou às vezes 30 minutos por semana para poder se organizar financeiramente. Às vezes as pessoas não querem olhar e enxergar. Mas se você está aqui até agora, eu tenho certeza que você está com essa preocupação e quer realmente mudar essa realidade. Por quê? Se você não mudar algo hoje, a sua vida vai continuar como ela está hoje. Então a gente precisa efetivamente mudar, transformar essa nossa realidade e para isso precisa fazer diferente. Então a partir de hoje eu quero que você pegue e mude a sua realidade, fazendo todas estas nossas 3 dicas que a gente fez aqui. Então, vamos recapitular. Harmonia em família, comunicação em família. Ter uma organização financeira, você tem que anotar as suas despesas, as suas dívidas, anotar, registrar todas as saídas financeiras e, por fim, ter metas bem claras. Ter os seus objetivos, os seus sonhos bem organizados. E como eu vou fazer isso, Diego? Cada uma dessas coisas. Teremos vídeos específicos sobre cada uma, onde eu vou aprofundar, onde eu vou conseguir explicar cada vez mais isso para você. Então já quero te parabenizar por chegar aqui, você já está fazendo diferente. Isso vai trazer resultados para você e para a sua família. Então continue curtindo aqui nossos conteúdos, acompanhando, tanto aqui quanto no Instagram,
muita coisa nova vai vir por aí. Então, bota nos comentários o que você achou do vídeo e o mais importante, o que você quer ver, porque traremos conteúdos exclusivos para você. Então, espero que tenha gostado, espero vocês no próximo conteúdo e que você tenha uma ótima semana.